Damn Reincarnation, capítulo 175, Leo Dragonic, 2. Splash! Eugene foi atingido em cheio no rosto por um jato d'água. Gotas de água entraram em seus olhos, escorreram por suas bochechas e pingaram no chão. A água molhou a gola de Eugene e o pelo do manto, mas Eugene deixou-os em paz por enquanto, pois permitiu que o menino fizesse aquilo. No entanto, enquanto estava sentada dentro do manto, Mare não sabia disso, então seu queixo caiu. Sir Eugene? Mare chamou Eugene em sua mente. Ping-ping. Parado em silêncio, Eugene provou a água que escorria por seus lábios. Era azedo. Aquele patife maldito deve ter misturado vinagre na água. A amargura dentro de sua boca e a umidade em seu rosto eram tão repugnantes que Eugene virou a cabeça para o lado e cuspiu. Hahaha! Eugene podia ouvir alguém explodindo em gargalhadas debaixo da cama. Sem enxugar a água do rosto, Eugene olhou para o garoto que saiu de debaixo da cama. O garoto de 10 anos, Leo Dragonic, tinha cabelos ruivos e olhos azuis, assim como seu pai. Ele tinha um corpo muito em forma, o que era muito incomum para uma criança, mas ainda tinha um pouco de gordura de bebê em seu rosto redondo. O menino estava sorrindo maliciosamente enquanto apontava sua pistola de água para o rosto de Eugene. Hihi. Eugene assentiu enquanto ria. Claro, Leo não se desculpou. Se ele tivesse bom senso suficiente para se desculpar, não teria esguichado água aleatoriamente. Não, água com vinagre com sua pistola de água em um convidado. Splash! Leo usou sua pistola de água novamente. Eugene não se esquivou mesmo assim. Splash! O jato d'água mais forte espirrou nos lábios de Eugene. Aquele moleque maldito mirou com precisão naquele pequeno espaço entre os lábios fechados de Eugene e colocou água com vinagre em sua boca. Não pode nem esquivar disso, sir. Leo riu enquanto balançava sua pistola d'água. Eugene podia ver que Leo não estava preocupado com as consequências de sua ação. Claro, esta era a mansão Dragonic. O patriarca Dragonic era Alchester Dragonic, e aquele maldito patife que ficava esguichando água no rosto de Eugene era Leo Dragonic. As únicas pessoas que podiam repreender Leo nesta mansão eram seus pais, mas Alchester adorava tanto seu filho, que teve em seus últimos anos, que se transformou em um grande molenga perto dele. Ainda rindo, Eugene acenou com os dedos. Pá! As gotas d'água que pingavam no chão depois de encharcar o rosto e as roupas de Eugene começaram a flutuar no ar uma a uma. Uau! Leo exclamou inocentemente enquanto observava a cena. Isso é magia, certo? Ouvi muito sobre você também, senhor. Você é um grande cavaleiro, mas também é um mago poderoso, certo? Depois de gritar tão inocentemente, Leo baixou lentamente a pistola d'água, porque agora não tinha certeza da história que ouvira antes. Então, olhando para sua pistola, depois para Eugene, e as gotas de água flutuando na frente de Eugene em sucessão, Leo murmurou. Mas por que você não consegue nem se esquivar de um ataque de uma pistola d'água? Hehe. Sorrindo, Eugene sacudiu os dedos na direção de Leo. Para fazer isso, seu filho da puta. Pop! As gotas d'água voaram instantaneamente na direção de Leo e explodiram em seu rosto. No entanto, não explodiram de maneira comum. Eugene controlou delicadamente sua mana para enfiar cada gota de água no nariz e na boca de Leo. Contorcendo-se, Leo continuou vomitando. Plar! Ah! Não havia como um garoto de 10 anos ter se preparado para esse tipo de ataque. À medida que as gotas de água fluíam de seu nariz para a boca, a acidez tomou conta de seu nariz e boca, fazendo Leo rolar no chão de dor. Eugene aproximou-se de Leo, que ainda se contorcia no chão. Depois de passar um tempo esfregando o nariz e cuspindo a água, Leo rapidamente levantou a cabeça. O menino estava cheio de raiva enquanto gritava. Você está louco? O que fez comigo? Você usou sua pistola d'água em mim porque estava louco? Eu pensei que você evitaria meu ataque. Isso permite que você use sua pistola de água em um estranho? E eu não evitei seu ataque e fui atingido por água, então isso não é legítima defesa? Você é um adulto. A idade não importa quando se trata de assumir a responsabilidade por suas ações e abster-se de fazer coisas estúpidas. Sabe o que eu gostaria de fazer agora? Quero considerar sua ação como um insulto a mim e cortá-lo com minha espada. Eugene falou,
olhando para Léo ameaçadoramente. Isso fez o rosto de Léo ficar pálido. Incapaz de responder mais a Eugene, Léo apenas olhou para o chão enquanto curvava os ombros. Mas não vou desembainhar minha espada já que conheço seu pai, Sir Alchester. Eugene deu um tapinha no ombro curvado de Léo. Léo não respondeu. Você não vai me responder? Tudo bem, Léo disse hesitante. O que aconteceu com meu pedido de desculpas? Desculpa. Léo abaixou a cabeça, engasgando-se tentando segurar o choro. Mer observou tudo de dentro do manto. Eugene estava intimidando um garoto de 10 anos agindo de forma assustadora. Ela não tinha certeza do que pensar de Eugene, não Hamel, o grande herói de 300 anos atrás. Você é muito minucioso, Sir Eugene, Mer finalmente deixou escapar. Alguém deveria ensinar boas maneiras a esses malandros quando ainda são jovens. Graças a mim fazendo isso quando éramos jovens, Cian e Ciel se tornaram adultos decentes. Sim. Você é ótimo. Mer ficou em silêncio depois de dizer isso. Depois de puxar uma cadeira próxima, Eugene sentou-se na frente do ainda assustado Léo. O garoto manteve os olhos no chão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ele desesperadamente se conteve para não chorar. Sir Alchester mandou você usar uma pistola de água em mim? Eugene inclinou a cabeça ligeiramente. Não. Então quem mandou? Alguém mais nesta mansão disse para você espirrar água com vinagre no rosto do irritante Eugene Lionheart? Não, e eu só queria atirar em você com água, Sir. Se você me chamar de Sir mais uma vez. Sem terminar a frase, Eugene cruzou as pernas. Léo se encolheu ao ver Eugene. Vou fazer algo muito mais assustador do que você pode imaginar agora. Sim, sim, irmão. Léo assentiu fervorosamente. Então, por que você quis atirar em mim com água? As pessoas me disseram que você é um grande cavaleiro. Então pensei que você iria se esquivar do meu ataque. Léo timidamente explicou. Claro, eu poderia ter evitado seu ataque. Não fiz isso de propósito. Eugene disse enquanto estalava os dedos, endireitando a postura de Léo. Perplexo, Léo olhou para trás e para frente entre ele e Eugene. O que foi isso? Foi mana? Você usou mana para me mover, certo? Eugene olhou para Léo enquanto levantava uma sobrancelha. Ele não prestou muita atenção quando Alchester se gabou de seu filho talentoso. Parecia que Léo era talentoso o suficiente para o melhor cavaleiro do Império se orgulhar. Uau! Nossa! Léo exclamou ao sentir um pouco da mana de Eugene cutucando seu corpo. Era comum que crianças nascidas em famílias guerreiras de prestígio estudassem mana desde tenra idade. Portanto, as crianças muitas vezes sentiam mana mesmo sendo pequenas. Mesmo Ciel e Cian começaram a estudar mana quando eram crianças. No entanto, Léo sentia mana melhor do que Eugene havia pensado. Ele estava usando uma pequena quantidade de mana para cutucar Léo agora. A maioria dos cavaleiros não seria capaz de sentir a mana de Eugene se ele a usasse dessa maneira. Ele não era perfeito, mas Léo estava sentindo parcialmente a mana de Eugene enquanto movia seu corpo. Ele é interessante, Eugene sorriu. Ele estava aqui para contatar o dragão, mas o talento de Léo o intrigou. Segurando a caixa dentro de seu manto, Eugene relembrou uma fórmula mágica dentro de sua cabeça. Ele nem precisou encantar. Sua vontade foi suficiente para lançar o feitiço. Whoosh! Enquanto se concentrava em Léo, a visão de Eugene mudou um pouco. Ele usou um feitiço de análise de alto nível para ver o núcleo de Léo e o fluxo de mana. Eugene usou magia, mas não conseguia ver os núcleos de Léo ou o fluxo de mana. Quê? Mer inclinou a cabeça em confusão também. Mostrar aptidão para o controle de mana desde tenra idade não era surpreendente se a criança nasceu e foi criada em uma família de guerreiros de prestígio. No entanto, a resistência mágica era uma história diferente. Eugene havia usado um feitiço do sexto círculo chamado Olho Avaliador, mas o menino, que nem nasceu em uma família de magos, resistiu ao feitiço sem usar magia de resistência ou um artefato que continha a magia. Como isso foi possível? Isso não é resistência mágica, Mer deduziu. Eu sei. Se fosse esse o caso, Léo teria resistido quando Eugene forçou a água com vinagre em sua boca e nariz. Mais uma vez,
Eugene relembrou a fórmula, e Mer o ajudou desta vez. Sim. Ele se concentrou novamente, mas ainda não conseguia ver o núcleo de Léo. Assim como Mer havia dito antes, não fazia sentido para Eugene ser incapaz de ver o estado de Léo, não importava o quão forte fosse a resistência mágica de Léo. Léo estava usando algum tipo de magia? Não. Eugene não conseguiu detectar nenhuma magia agora. Ele não está fazendo isso em um nível consciente. Se uma criança de 10 anos pode anular a magia assim, esse maldito seria a reencarnação de Vermouth. De quem você gosta mais, Sir Vermouth ou Sir Hamel? Eugene perguntou. Perdão? De quem você gosta mais? Eugene repetiu. Eu gosto de Sir Oryx Dragonic. Não havia como Vermouth dizer tal besteira. Venha aqui. Eugene de repente fez um gesto para Léo, e ele se aproximou furtivamente. Quando Léo chegou perto o suficiente, Eugene rapidamente estendeu a mão e agarrou o pulso de Léo. O que foi? Fique parado. Preciso ver sua condição física para poder ensiná-lo. Olhando de soslaio para o rosto de Léo, Eugene inventou uma desculpa enquanto infundia sua mana no pulso de Léo. A mana de Eugene circulou dentro do corpo de Léo sem qualquer impedimento. Como Léo não tinha ideia do que Eugene estava fazendo, ele apenas piscou. Alguma coisa está subindo pelo meu braço a partir do meu pulso. Você está fazendo isso agora, certo? O feitiço de análise não funcionou em Léo, mas Eugene poderia infundir sua mana no corpo dele sem nenhum problema. Era difícil de acreditar, mas Léo acabou nascendo com grande resistência mágica? Como Eugene tinha dificuldade em acreditar, ele usou o olho avaliativo mais uma vez. Nesse momento, Eugene soltou involuntariamente a mão de Léo, porque um arrepio de repente percorreu sua espinha, fazendo Eugene fazer uma cara solene. Quando Eugene sentiu isso, ele tinha certeza de que já havia sentido isso antes. Esfregando os braços cheios de arrepios, Eugene deu um passo para trás. Eugene não foi o único que sentiu isso. Mer, que estava analisando a peculiaridade de Léo com Eugene de dentro do manto, gritou. Uma sensação estranha de pressão intensa assustou Mer. Então, ela enterrou a cabeça no peito de Eugene. Medo. Essa foi a primeira palavra que veio à mente de Eugene. Mer nunca agiu dessa maneira, nem mesmo quando conheceu o remanescente do Rei Demônio e Íris, embora eles também agissem de forma hostil, emitindo intensa pressão. Eugene finalmente percebeu o que acabara de sentir. Léo não estava sendo hostil, ou demonstrando desejo de matar, mas estava usando uma habilidade que paralisava e espalhava a mana próxima, assim como o uivo de uma fera petrificava sua presa. Pavor do dragão. Raizakia usava essa habilidade que só poderia ser usada por dragões. Com essa habilidade, aqueles dragões arrogantes poderiam espalhar magia e petrificar mana. O que há de errado? Léo olhou para Eugene em um estado perplexo, porque tinha acabado de ver o manto de Eugene balançando e fios de cabelo roxo através da abertura dele. Embora Léo realmente quisesse perguntar sobre o pequeno grito que acabara de ouvir, ele ficou quieto, porque o rosto de Eugene parecia solene. Ele subconscientemente irradia pavor de dragão, mas não consegue sentir seu próprio pavor. Eugene rapidamente começou a pensar sobre o que havia desencadeado o pavor de dragão de Léo. Léo reagiu instintivamente à mana estranha dentro de seu corpo. Como diabos ele tinha feito isso? O centro de treinamento dos Dragonic era um edifício em forma de cúpula localizado um pouco longe da mansão Dragonic. O que você achou do meu filho? Alcester perguntou com olhos brilhantes. Entendo o porquê está tão orgulhoso dele, Sir Alcester. Observando os feitiços que preenchiam as paredes do prédio, Eugene continuou. Ele tem uma aptidão especial no controle de mana que me fez sentir como se ele fosse realmente o herdeiro de um dragão. Enquanto falava, Eugene observou a reação de Alcester para ver se ele revelava alguma coisa, mas Alcester apenas sorriu descontroladamente quando Eugene elogiou Léo. Isso me deixou curioso. Sobre o que você está curioso? Todo cidadão do Império Kiel sabe que o primeiro ancestral dos Dragonic, Oryx Dragonic, era um meio-dragão. Entre seus descendentes, você, o melhor cavaleiro do Império Kiel, nesta geração, e seu filho Léo, herdaram o sangue de dragão mais puro, certo?
Eugene falou enquanto continuava a observar a reação de Alcester. Estou muito grato e feliz em ouvir isso. Sentindo-se comovido, Alcester assentiu com prazer. 300 anos se passaram desde que meu primeiro ancestral estabeleceu o clã Dragonic. O clã foi fundado na mesma época que o clã Lionheart, e continuamos a viver de acordo com o nome de Sir Oryx. Não devo dizer essas coisas pessoalmente, mas tentei ao máximo seguir meu primeiro ancestral que protegeu Kiel em tempos de guerra. Não era o que Eugene queria ouvir. No entanto, não posso dizer que sou especial, considerando como todo patriarca dos Dragonic tentou proteger Kiel. Os patriarcas dos Lionheart também não fizeram isso? Eles devem ter se treinado para seguir o grande Vermouth, porque o respeitavam. Eugene ouviu em silêncio. Espero que meu filho escolha o mesmo caminho que eu, seguindo um código de cavalaria, servindo Sua Majestade como seu senhor e protegendo o Império. Algum dia, quando meu filho herdar minha posição como guarda de Sua Majestade, então, Leo manterá um relacionamento próximo com seu clã Lionheart. Não sou candidato ao cargo de patriarca, Eugene interrompeu. Sim, realmente. Desculpa, mas você ainda será um Lionheart então, certo? Então você e meu filho poderão proteger Kiel mais tarde. Você é capaz de usar o pavor do dragão, Sir Alcester? Eugene simplesmente perguntou, já que a conversa nunca terminaria se Eugene continuasse enrolando. Hã? Pavor do dragão, você pode usá-lo? Eugene repetiu. Oryx não era um meio dragão. Felizmente ele obteve um coração de dragão. Os descendentes de Oryx não tinham o sangue do dragão. Então, como era possível Leo usar o pavor do dragão? Mesmo que fosse possível, uma criança de 10 anos poderia irradiar pavor do dragão. Quando você está falando sobre pavor do dragão, você está falando sobre a sensação de pressão intensa que um dragão irradia, certo? Alcester falou perplexo. Sim, certo, Eugene assentiu. Como uma pessoa pode irradiar pavor do dragão? Alcester perguntou inocentemente. Mas, você não é descendente de Sir Oryx, o meio-dragão? Realmente. No entanto, nenhum patriarca dos Dragonic foi capaz de usar o pavor do dragão, inclusive eu. Eugene ouviu enquanto Alcester continuou. Você, é um pouco parecido com a Sra. Carmen. Hã? Eugene rapidamente levantou a cabeça. Não leve a mal. Estou ciente de que vocês dois não compartilham sangue e estão muito distantes um do outro na árvore genealógica dos Lionheart. É que vocês dois têm uma personalidade parecida. Do que diabos você está falando? Eugene perguntou depois de conseguir se impedir de xingar em voz alta. Como Alcester poderia dizer que Eugene era semelhante a uma mulher que não conseguia agir de acordo com sua idade e tinha um hobby e um gosto que as pessoas comuns só apreciariam na adolescência? A Sra. Carmen também fez perguntas semelhantes nesta mansão há muito tempo. Quais eram as perguntas? Eugene estava quase com medo de perguntar isso. Ela perguntou se eu poderia usar o sopro do dragão. Eugene não sabia como responder. Ela também perguntou se eu estava escondendo asas nas costas e um rabo no traseiro, e se um dragão negro estava selado ou não em meu braço direito. Eu sei que estou sendo muito rude, mas a Sra. Carmen é louca. Eugene finalmente disse sem pestanejar. Acho ela uma pessoa muito consistente. Alcester limpou a garganta enquanto recuava. E eu a respeito como cavaleira e artista marcial. Enfim, você não consegue usar o pavor do dragão? Eugene perguntou amargamente. Não consigo usá-lo. Alcester deu de ombros. Ele não parecia estar mentindo. Bem, todos ao redor de Alcester teriam notado se ele pudesse realmente usá-lo. Acho que já conversamos o suficiente sobre isso. Então gostaria de falar sobre por que chamei você aqui. Alcester pigarreou novamente e endireitou sua postura. A fórmula da chama branca e a fórmula da chama vermelha dos Lionheart são muito populares, mas estou ciente de como é proibido ensinar essas fórmulas a pessoas de fora. Sim, está correto. Eugene assentiu. Claro, não estou esperando que você ensine ao Leo a fórmula da chama branca e a fórmula da chama vermelha. Embora eu desejasse que você pudesse ensiná-lo sua esgrima, que mostrou antes, seria muito difícil para Leo aprender isso agora. Vou tentar. Não.
O que estou tentando dizer é que você não precisa se esforçar muito para ensinar o Léo. Como eu disse, eu só quero que você seja amigo dele. E dos Dragonic por muito tempo. Mas eu tenho que ensinar alguma coisa para ele, certo? Truque. Alcester sorriu enquanto falava uma palavra. Quero que você ensine meu filho sobre seu truque para controlar a mana. O pedido de Alcester fez Eugene vê-lo sob uma luz diferente. Assim como Carmen havia dito, Alcester pode ser um homem tímido e bem educado, mas ele era de fato perspicaz o suficiente para ser chamado de o melhor cavaleiro do Império. Haveria tantos exemplos de truques, como o melhor método para distribuir a mana da pessoa para criar a espada de energia, o método para unir a mana para transformar a espada de energia em espada de força, o melhor método para circular a mana pelo núcleo da pessoa, ou o primeiro caminho no corpo da pessoa que deveria ser usado durante a infusão de mana. Léo era um gênio no controle de mana. Outras pessoas também considerariam Eugene um gênio no controle de mana. Léo e Eugene tinham talento semelhante, mas Eugene dominava o controle de mana, então Alcester queria o truque de Eugene. Não é difícil ensinar meu truque. Não estou pedindo que você ensine de graça, disse Alcester enquanto agarrava a espada em sua cintura. Em troca, vou te ensinar o estilo Dragonic. Eu era a professora de artes marciais de Alcester. Nunca preferi uma espada ou uma lança desde criança, então ensinei a ele combate corpo a corpo. Em troca, o patriarca dos Dragonic da época me ensinou as artes marciais do clã. Isso não me ajudou muito. Eugene curvou-se ao lembrar o que Carmen havia dito. Estou ansioso pelo nosso treinamento. A aula de Alcester ainda não havia começado, mas Eugene sentiu que já estava sofrendo uma perda. Até Alcester sacar sua espada.